e vamos começar sobre nossa aula de hoje, Teorema de Tales. Tá? Tales, ele nasceu numa cidade chamada Mileto, por isso Tales de Mileto, e ele sempre foi uma pessoa assim excepcional, ele sempre foi um bom comerciante, um bom filósofo, um bom matemático. E ele queria medir a altura de uma pirâmide, tá? Mas ele pensou, pô, não vou conseguir medir a altura dessa pirâmide. Só que ele percebeu uma coisa. Os raios solares que incidiam na Terra, eles eram paralelos, tá? Então, por exemplo, da mesma maneira que um raio incidia sobre a pirâmide e projetava uma sombra, vamos supor uma sombra aqui, essa mesma sombra seria produzida, por exemplo, numa estaca, tá? Então, o que ele fez? Ele fincou uma estaca na areia e, numa certa hora do dia, ele mediu a sombra, tá joia? Então, o que ele fez é praticamente igual ao que a gente faz na semelhança de triângulos, tá? Tanto é que a semelhança ela é oriunda de Tales, tá joia? Então, o que ele fez? A altura da pirâmide sobre a sombra da pirâmide é igual à altura da estaca dividido pela sombra da estaca. E aí ele conseguiu determinar a altura da pirâmide. Tá joia? Então isso é só para vocês verem o quão importante ele foi para matemática, para geometria, etc. Tá? Definição do Teorema de Tales. Feixes de retas paralelas, cortadas ou intersectadas por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Beleza, muito difícil entender, né? Vamos lá, vamos tentar ilustrar isso. Feixes de retas paralelas. Então aqui a gente tem um feixe de retas paralelas, que eu chamei de reta A, B e C. Cortadas ou intersectadas por segmentos transversais, tá aqui, que eu vou chamar de RS. Formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Então o que ele quis dizer com isso? É que existe uma certa proporção entre as divisões feitas pelas retas paralelas, tá joia? Então eu vou chamar cada interseção dessa de um ponto, por exemplo, A, B, C, A', B', C', e a proporção é a seguinte. A gente tem que a proporção AB dividido pela proporção BC é igual a A', B' dividido por B', C'. Tá? Então aqui a gente tem a nossa relação. Tá? Mas a gente não precisa ficar preso a isso. Tá? Por exemplo, vamos supor que esse segmento AB aqui, ele vale x, tá? Um tipo de proporção que a gente pode fazer é o seguinte. Vou chamar esse de x, esse aqui de y e tudo aqui de z, tá? E eu vou chamar aqui de x', aqui de y' e aqui de z', tá? Então, a gente pode fazer a seguinte proporção, por exemplo. X sobre z, ou seja, esse segmento sobre todo o comprimento é igual ao mesmo segmento que cortado entre as retas paralelas dividido pelo todo o comprimento. Tá? Então a gente pode manipular isso. E aí, se vocês perceberem, isso aqui é muito idêntico à semelhança de triângulos. Tá? Tanto é que aquele teorema fundamental que eu mostrei para vocês, que é quando a gente tem um triângulo. Olha, esse triângulo ficou ruim. Quando a gente tem um triângulo. Tá? E a gente tem uma reta, um segmento que intercepta dois lados e é paralelo ao terceiro, pode fazer semelhança. É por causa disso aqui. Tá? Então, para ficar bem entendido, vamos fazer alguns exercícios que aí vocês vão ver na prática como que funciona. Beleza? O primeiro exercício é da FUVEST, tá? FUVEST, para quem não sabe, é o vestibular para entrar na USP. FUVEST por muitos é considerado o vestibular mais difícil do Brasil. Mas assim, tem o ITA, tem o IME também que são bem difíceis, tá? E a questão é a seguinte: 3 terrenos têm frente para a rua A, essa de baixo aqui, e para a rua B, como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Ah, tá. Então essas divisões aqui, ó, elas são perpendiculares à rua A, certo? Todas elas. Mas a gente já pode ver que não é perpendicular aqui, tá joia?
Qual a medida de frente para a rua B de cada lote? Então, por exemplo, vamos chamar cada pedaço desse de um lote. Esse aqui é o primeiro lote, esse aqui é o segundo lote, esse aqui é o terceiro lote. Tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber essas medidas aqui, ó, desse primeiro lote, desse segundo lote, desse terceiro lote. Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Ou seja, a medida de x mais y mais z é igual a 180 metros. Tá? Então, o que a gente vai aplicar aqui? Teorema de Tales. Beleza? Então, ó, por exemplo, a gente sabe o comprimento total dessa parte da rua A, tá? Que vai ser a soma de 40 mais 30 mais 20. 40 mais 30, 70, mais 20, 90. Certo? Então, essa aqui mede 90 metros. E aí, a gente vai fazer proporção. Por exemplo, primeiro a gente quer achar o x. Então, a gente faz que x sobre 180, um pedacinho sobre o total, é igual a 40 sobre 90. Certo? E agora a gente isola o x. Então, a gente vai ter que x é igual a 180 vezes 40, tudo dividido por 90. E aqui a gente consegue uma baita de uma simplificação, porque 180 dividido por 90 é igual a 2. Então a gente tem que x é igual a 2 vezes 40, certo? E isso vai ser igual a 80 metros. Então x é igual a 80 metros, certo? Vamos fazer agora para esse segundo lote. Isso aqui parece mais y sobre 180 é igual a 30 sobre 90, certo? E aí a gente vai isolar o x, fazer a mesma continha, a gente vai ter que 180 vezes 30, tudo dividido por 90. E aí a gente vai ter a mesma simplificação. 180 dividido por 90 é igual a 2. Então a gente vai ter 2 vezes 30, que vai ser igual a 60. Perfeito? 60 o quê? Metros. Tá? Lembra que para vocês não ficarem confusos, sempre quando vocês chegaram ao resultado, coloca a unidade de medida para nunca ficar confuso. Se é centímetro, metro, quilômetro. Porque às vezes você esquecer isso, uma bobeira dessa pode te custar uma questão na prova. Beleza? E fazendo para o terceiro lote, a gente tem que z sobre 180 é igual a 20 sobre 90. Fazendo essa conta de maneira direta, a gente vai ter o seguinte resultado. A gente já sabe que vai passar o 180 multiplicando, e 180 dividido por 90 é igual a 2, aí a gente vai ter 2 vezes 20. Então, o z vai ser igual a 40. Certo? Então, o z aqui vai ser igual a 40. E realmente, se a gente somar as três medidas, ó, 80 mais 60 mais 40, a gente vai obter os 180 metros. Tá? Uma maneira mais prática de fazer esse exercício é o seguinte. A gente sabe que a proporção vai ser sempre a mesma, quando a gente trabalha com a medida total. Então, se daqui para cá multiplicou por 2, nos outros lotes também iriam ser multiplicados por 2. Tá? Então, bastava pegar o 30 e multiplicar por 2 e o 20 multiplicar por 2. Tá? Mas isso funciona quando a gente está trabalhando com algum pedacinho e o tamanho total. Às vezes, quando a gente trabalhar com os pedacinhos pequenos, não vai dar certo. Tá? Por isso que é importante a gente fazer a conta completa para ter certeza do resultado. Beleza? A segunda questão é de um simulado do Enem, da Exag Medicina, mas que também estava aplicado no simulado do Sistema Olimpo, que os alunos do ano passado fizeram na véspera do Enem, assim, 2 semanas antes do Enem. Tá? Então a questão é a seguinte. Seu Antônio possui uma fazenda que será dividida entre seus 3 filhos, João, Carlos e Maria. Cada um deles irá se dedicar a uma atividade específica. João irá cuidar da plantação de milho, Carlos será o responsável pela plantação de soja e Maria irá se dedicar às atividades de pecuária, sendo de sua responsabilidade cuidar do pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes, conforme a figura.
Tá? Isso aqui é um exemplo clássico de Enem. Por quê? Porque tem um baita texto que você vai gastar 1 minuto lendo que não vai te servir para nada. Mas, assim, na dúvida, leia para não deixar perder nenhum dado. Mas a única coisa que ele fala aqui pra gente é que a área foi dividida em 3 partes conforme a figura. Aqui a gente já tem a figura. E aqui embaixo está: considere que os pontos A, B, C e D estão alinhados, ou seja, é uma reta, certo? Os pontos H, G, F e E estão alinhados, ou seja, é uma outra reta. Os segmentos AH, BG, CF e DE são 2 a 2 paralelos entre si. Ou seja, aqui, se a gente já observar, a gente tem um feixe de retas paralelas, tá? E a gente tem 2 retas transversais que cortam essas retas. Ou seja, vai entrar no caso de teorema de Tales. Perfeito? E ele dá alguns dados. AB é igual a 500. Eu vou escrever aqui só para ficar mais fácil. BC igual a 600. CD igual a 700. E HE igual a 1980. Ou seja, todo esse espaço aqui, ó, equivale a 1980. Certo? Nessas condições, a medida do segmento GF é em metros. Então, o que ele quer saber, ó, é esse segmento aqui, ó. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Teorema de Tales. Como que a gente faz isso? Por exemplo, a gente consegue descobrir qual que é o comprimento total dessa reta aqui AD, certo? Que vai ser 500 mais 600 mais 700. 500 mais 600, 1.100 mais 700, 1.800. Tá? E a gente quer achar o valor de x. Para a gente achar desse segmento, a gente tem que usar o lado proporcional da outra reta, que no caso é o BC, que é o que está de frente, tá joia? Então, por exemplo, x sobre 1980, isso aqui, é igual a 600 sobre 1800, certo? Antes da gente passar multiplicando, aqui a gente já vê que a gente consegue simplificar, tá? Primeiro, a gente dá para cortar os dois zeros, dividir por 100 dos dois lados. E aqui a gente vai ter 6 sobre 18. Se a gente dividir os 2 por 6, a gente vai ter 1 sobre 3, tá? Dividir o 6 por 6 e dividir o 18 por 6. E agora a gente vai passar multiplicando. X é igual a 1980 vezes... Oh, desculpa, esse ponto não pode existir. Pô, aqui... Aí, beleza. 1980 vezes 1, que é 1980, dividido por 3, tá? E quando a gente dividir esse número por 3, a gente vai achar que x é igual a... quanto? 660. Certo? Então, resposta alternativa letra B. Se você não entendeu essa conta, não gosta de fazer assim, você pode fazer a conta completa, tá? Você pode passar o 1980 multiplicando 600 e depois dividir por 1800. Mas esse vai gastar muito tempo, tá? Lembrando que no Enem a gente tem matemática um pouco mais de 3 minutos para fazer a questão e passar para o gabarito. Então, assim, você usar essa simplificação vai te ajudar muito no quesito tempo, tá? Porque imagina você pegar 600 ou até mesmo 6 e multiplicar por 1980 e depois dividir por 18. Você vai gastar muito tempo, tá? Então, sempre que der para simplificar, simplifique, beleza? Eu acho que vai economizar um tempo bacana. Vamos fazer uma terceira questão, que é do Cefet. Na figura a seguir, as retas R, S, T e W são paralelas. Então, R, S, T e W são paralelas. Sendo RS as laterais do terreno com frente para o lado A. Então, aqui tem um lado A, aqui está um 18. Onde que eu parei? ST, as laterais do terreno com frente para o lado B. Então, aqui as laterais. E de frente, que é o 24. E T e W, as laterais do terreno com frente para o lado C. Perfeito. Aqui o desenho mostra isso tudo para a gente. Além disso, A
B e C representam medidas dos segmentos tais que A mais B mais C é igual a 100. Então aqui ele já deu uma dica violenta para nós. Aqui ele falou que isso tudo aqui mede 100 metros. No caso, ele não deu, então, 100 unidades de medida, ele não falou que é metros, beleza? Conforme esses dados, os valores de A, B e C são, respectivamente. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai somar quanto que mede essa reta aqui. No caso, 18 mais 24, 42 mais 33, 75. E fazer teorema de Tales para cada lado desse. Para o lado A, para o lado B e para o lado C. Perfeito? Então, vamos começar pelo lado... Antes de fazer, vamos observar as alternativas. Se a gente observar a alternativa, em nenhuma alternativa repete em relação ao B, tá? Por exemplo, em relação a A, tem um 24, 24, 26, 26, 26. Ao lado C tem 44, 40, 44, 40, 42. Já para o lado B, nenhuma vez repete, tá vendo? Então, só da gente fazer com o lado B, a gente já acha a resposta. Vamos fazer com o lado B só para eu conseguir provar para vocês. Então, B sobre 100, ou seja, o lado B sobre o comprimento total, esse aqui é 100, né? 8 não. É igual a 24 sobre 75. O mouse está ruim, deixa eu mudar de mouse de novo. 75. Aí vamos passar o 100 multiplicando. B é igual a 100 vezes 24 dividido por 75. Tá? Simplificando essa equação, a gente consegue dividir o 100 e o 75 por 25. E aí a gente vai ter que B é igual a 100 dividido por 25 é 4, certo? Vezes 24, 24 mantém. Dividido por 75 dividido por 25 é igual a 3. E aí fica fácil fazer essa conta. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 4 é igual a 32. Perfeito? Então, de cara vai ser a alternativa letra A. Professor, quero fazer a questão inteira. A gente pode fazer a questão inteira. Aí a gente vai fazer A sobre 100 é igual a 18 sobre 75. Aí a gente já sabe que 100 dividido por 75 a gente pode escrever como... Não, vou mudar. Fazer a seta aqui. Isolando o A. A gente vai ter 100 sobre 75, que a gente pode simplificar para 4 dividido por 3, certo? Vezes 18. E aí a gente faz a conta. 18 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 4 é igual a 24. Que bateu com a nossa resposta novamente. E fazendo com o lado C, mesma maneira. A gente vai ter que C é igual, fazendo direto, a gente vai ter 4 sobre 3 vezes 33. 33 dividido por 3 é igual a 11. 11 vezes 4 é igual a 44. Perfeito? E aí a gente vai achar o resultado da alternativa letra A. Lembrando que quando a gente trabalha com comprimento total, a gente vai achar uma proporção que vai ser igual para todos. Você pode ver que toda hora apareceu 100 sobre 75, 100 sobre 75 e 100 sobre 75. E foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro exercício. A gente teve 180 sobre 90, 180 sobre 90 e 180 sobre 90. Isso quer dizer o quê? Que sempre mantém a mesma proporção. Então, se você estiver trabalhando com comprimento total, a proporção que você achar para uma parte de feixes aqui, para um lote aqui no caso, essa proporção vai se manter, que foi o que eu disse aqui para vocês mais cedo. Tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios na descrição. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com os monitores, que a gente está aí para ajudar vocês. Obrigado, galera. Até a próxima.